com Raul Mikhail Ivanov. Parte 3A. Questões e respostas. 15 de novembro de 2017. Bem, caros amigos, eu me alegro em reencontrá-los como de hábito no final de todos esses encontros, e eu retorno. Certamente muitas coisas vos foram dadas sobre vossa vivência presente e imediata a vir, então eu me proponho a responder a todas as vossas questões que podem se apresentar, para maior proveito, eu diria, de cada um. Então, primeiramente, antes de começar, vamos nos colocar no coração do coração, a fim de deixar a luz e sua inteligência estar presente entre nós durante este nosso encontro. Eu vos apresento, é claro, todas as minhas bênçãos, todo o meu amor, toda a minha amizade, ao mesmo tempo. Então, primeiramente nós nos colocamos no silêncio antes de começar. Silêncio. Bem, nós vamos poder escutar as questões. Testemunho de um irmão ausente, que desejaria dirigi-lo a Bidi se ele viesse, mas se não para você, eu transmitirei. Mas bem, por força de tê-lo conosco, vou tornar-me também como o Bidi, não é? Exceto que minha voz, ela não muda, não há necessidade de gritar. Então eu escuto o testemunho para Bidi. Questão. O lugar do observador intensifica-se. Vejo que o eu joga ainda o jogo da espera da liberdade, às vezes até mesmo do medo de não ascensionar, como se eu estivesse apegado a essa forma de liberação, mas tudo é visto rapidamente. Rio de mim mesmo, dos hábitos, das projeções. Tudo é visto com mais acuidade e clareza, e a paz é mais profunda e mais estável. As coisas desatam-se um pouco mais a cada dia para deixar o coração do coração tomar todo o lugar. Eu não tenho questão, acolho com um grande sim vosso verbo e vos agradeço a todos. Um por todos e todos por um. Eu transmitirei isso a Bidi, mas é verdadeiro que a única coisa que eu posso acrescentar, é que os testemunhos de vosso estado, não de vossas experiências mas, de maneira geral, de como vocês se posicionam, são extremamente importantes para os irmãos e as irmãs onde quer que eles estejam situados, porque isso mostra que o que nós vos falamos, como vocês viram, nós tentamos falar cada vez menos, mesmo se há elementos que vos são dados pela vibração, porque é claro, todos os irmãos e as irmãs que até o presente estavam de algum modo frustrados por não viverem essas vibrações, podem também viver o observador, e é isso que é fundamental e novo. Então não sei se vocês se lembram, ainda há algum tempo, no ano passado ou em outros momentos com outros intervenientes, vocês passavam diretamente de vossa presença à ausência, o observador que tinha sido revelado se apagava. Hoje o observador está, como nos diz esse testemunho, cada vez mais presente, uma vez que é importante o observador. Isso não quer dizer que é aquele que vai ficar, mas nesta fase o observador vos permite ver bem, como foi dito, as últimas engrenagens que vocês não tinham visto, E como esse irmão diz, depois vocês só podem rir de vocês mesmos. Quando vocês riem de vocês mesmos em todos os níveis, vocês estão livres de vossa pessoa, é tão simples assim. Então, vocês são capazes de rir de vocês mesmos. Quando vocês estão sozinhos, não é questão de zombar de vocês mesmos, mas é para rir de vossas posturas, não é? Porque a verdade é tão leve que assim que há uma densidade que aparece, ligada aos hábitos, aos reflexos e tudo, isso se vê e isso vos faz sorrir ou rir, e é a verdadeira liberdade. É claro, se vocês olham os anciãos, nós não éramos muitos, quando estávamos encarnados, a estar nesse sorriso permanente. Vocês tiveram alguns, mas nós estávamos, como dizer, muito rígidos em nosso papel de mestre e nosso papel de servir, e nós tínhamos esquecido, todos sem exceção, que havia algo além que era o verdadeiro sorrir, quaisquer que sejam as circunstâncias.
E esse sorrir interior que floresce nos lábios é um testemunho magnífico de vossa leveza e de vossa presença infinita. Mas bem, penso que isso agradará a Abdi, se é que se pode agradar a ele. Então, outro testemunho de uma irmã para Abdi. Vamos, eu lhe transmitirei, ao menos eu farei rir. Questão. Eu me sinto na permanência da vida porque eu sou vida que atravessa meu corpo. Sinto que eu vivo neste saco de carne que pode sofrer, ou em outros lugares quando estou em bilocação, ou em um sonho. Observo minha pessoa que ainda pode estar na impermanência instável e se contar histórias, mas eu não sou esta pessoa e ela não tem mais o controle para me fazer agir como no passado. Eu não espero a passagem de Hercóbulos, vivo o instante presente. A paz me acompanha e não diferencio o amor que sinto por você ou qualquer outro. Eu vivo diferentemente de acordo com a expressão do instante compartilhando. Sinto esse movimento circular de alto a baixo de meu ser ativar-se regularmente, e essa cascata de amor fluir em mim. Sinto a alegria em vossa presença de amor onde eu esteja. Se vossa presença se exprime no verbo criador, eu sou toda ouvidos. O testemunho concerne Abdi, portanto eu não responderei, a não ser que esses dois testemunhos, se vocês querem, confirmam, para aqueles que o vivem verdadeiramente, essa leveza que chega depois, quando verdadeiramente vocês desalojaram o personagem em seus últimos entrincheiramentos. E aí isso vos prova, através mesmo das palavras que são empregadas, mesmo se a vivência é um pouco diferente, em todo caso entre as palavras que são ditas entre o primeiro e o segundo testemunho, é exatamente a mesma coisa. Vocês estão aí, o observador se estabiliza cada vez mais, vocês estão na infinita presença o que quer que atue na pessoa ou na vida que vocês vivem nas relações. Mas vocês sabem que essa vida que vocês vivem nas relações não faz senão acompanhar a verdadeira vida, que é quando a pessoa deixou todo o lugar ao que vocês são, e isso vocês vão vivê-lo, vocês o vivem, e haverá cada vez mais testemunhos. Portanto, para os irmãos e as irmãs que não vivenciaram as vibrações, as coroas, e que, se posso dizer, aparecem agora, eles podem ver que para eles é extremamente fácil comparado a alguns velhos que estão aí, se posso dizer, a energia, e que a viveram mas depois de todo um trabalho particular que vocês talvez seguiram. Hoje, isso vos cai em cima assim, é o amor que flui uma vez que a Merkaba interdimensional coletiva está ativada já desde numerosos meses, não é? E portanto há uma espécie de contágio que se faz. Não são mais as egrégoras que vos reúnem, é o amor que vos une na liberdade, visto que o amor está aí, quaisquer que sejam as aparências de vosso personagem ou da tela do mundo. Certamente, vocês ainda têm muitos, na humanidade, que jogam a guerra das pessoas, mas não é grave. O importante é que vocês sejam sempre cada vez mais numerosos a terem aberto, se posso dizer, as comportas do amor e a terem permitido ao amor investi-los e ser o que vocês são. E quando vocês o vivem, como os testemunhos o dizem, não pode mais haver equívoco. Quer dizer que mesmo se a pessoa se manifesta, e, felizmente ela se manifesta, vocês ainda estão vivendo neste plano, e mesmo vivendo em eternidade, mas mesmo se a luz toma todo o lugar do efêmero, vocês o veem bem, o efêmero ainda está aí. E como diz essa irmã, Hercóbulos ainda não está visível, Maria está pronta para vos chamar. Ela vos chamou individualmente, mas ainda não houve o apelo coletivo. O melhor guia, agora, é vosso estado interior e muito simplesmente o que se desenrola no plano concreto mais denso da cena de teatro. É isso que vos dá os marcadores uma vez que vocês constatam que mais isso vai mal, mais vocês vão melhor e mais vocês estão bem. Quer vocês olhem o que vai mal ou não, isso não muda nada, vocês não estão mais submetidos, vocês veem.
E o que quer que chegue, que o apelo de Maria seja amanhã, que ele seja, ainda devido aos arcontes, que haja problemas, que ele seja defasado, mas vocês o vivem. Portanto isso, é, para nós como para vocês, o melhor sinal de que isso chegou e que a liberdade está adquirida. Resta somente, como Maria disse, precipitar essa luz, esse amor que já está aí por toda parte, o que está em vias de se produzir. Eu já vos assinalei desde numerosos meses. E todos vocês continuam, vocês o veem, a viver os encontros, os estados, mas ficando observador, todas as vossas atividades apresentam um ar de liberdade, vocês verem. Quando vocês riem de vocês, mesmo nas circunstâncias que antes vos pareciam importantes, vocês compreenderam, porque vocês vivem, que vocês não são essa pessoa, mas todavia vocês a habitam, já que é necessário continuar até o momento da êxtase, exceto se, é claro, e como foi dito, as injunções da luz se transformem em impulsos metatrônicos no nível de vossa cabeça e da pequena coroa. Nesse momento o coração reúne-se à cabeça e a cabeça não pode mais escapar do coração. Isso quer dizer, que mesmo nas coisas as mais comuns, as mais banais e triviais do que vocês têm a fazer neste plano, essa leveza vos aparece, e resulta nessa imensa paz interior que não tem necessidade de outro testemunho do que essa vivência. Não há necessidade de imagens, não há necessidade de cenário, não há necessidade de história, não há necessidade de esperar uma data, não há necessidade de temer o que quer que seja, e é efetivamente, vocês o compreendem quando o vivem, uma vez que vocês o vivem, mas não porque vocês podem apreendê-lo antes, é terrivelmente simples. Quando vocês estão na pessoa, é complicado. Quando vocês estão na verdade, é simples em todos os níveis, sem nenhuma exceção, quer seja para vossos pensamentos, para vossos sonhos, para vossas atividades, para como funciona vosso corpo, vossas relações, vossa vida. Tudo isso torna-se alguma coisa de diferente. Então, é claro, vocês podem mesmo ter a sensação, vivendo isso, que isso poderia durar a eternidade, e uma vez que vocês já são a eternidade nesse corpo efêmero. É isso que se atualiza para a consciência no plano coletivo e cada vez mais individual, vocês o verem. Portanto, vosso choque da humanidade, aqueles que estão no observador de maneira constante, que viram os hábitos, mesmo se restam fragmentos, sempre, não é importante, vocês não terão nenhuma dificuldade, mas vocês estão plenamente presentes à vossa vida no efêmero. Vocês não buscam mais fugir do que quer que seja ou projetar na chegada de Hercóbulos. E aliás eu creio que Maria vos falou, eu também, da gestação entre o 8 de março e o período do fim da gestação, parece-me. Então depois, se vocês desejam se divertir, vocês sempre podem predizer, mesmo se vocês se enganam, não é grave, porque isso vos diverte. Por outro lado, às vezes, vocês não têm mais necessidade de olhar o que quer que seja, uma vez que sempre essa leveza está aí, plenamente aí, e estará de maneira cada vez mais evidente, mesmo para aqueles entre vocês que hoje se perguntam do que se fala, vocês veem. E é nisso que os processos vibratórios vos permitiram chegar a um certo ponto da consciência, e sobretudo trabalhar enquanto ancoradores da luz e semeadores de luz. Hoje, mesmo essas funções não têm mais necessidade de vocês, elas se fazem automaticamente uma vez que vocês estão vivos, por toda parte. Mas, bem, eu transmitirei ao BD. Há questões para mim. Questão. Sonho de uma irmã. Sonhei que o antigo presidente me apertava a mão e dizia: "Eu tenho uma mensagem do Papa para você, ele está contente com você." Eu me senti alegre e despertei. Esse sonho me inquieta, pois eu sei que o Papa representa a sombra, enquanto que eu estava em alegria, recebendo sua mensagem. O que você pode me dizer disso? E sim, porque isso quer dizer que há restos de personalidade que ainda estão presos de algum modo ao funcionamento. Isso quer dizer que esse irmão ou essa irmã está na sombra, ou há entidades ou o que quer que seja, mas o sonho lhe estipula que ela ainda é muito sensível à autoridade exterior.
o presidente, o papa, vocês se dão conta, independente mesmo do que eles são realmente, mas são seres de influência e de poder, é claro. Então a satisfação era a satisfação pessoal. Você não tem razão para estar inquieta, mas tem razão de se interrogar. Isso quer dizer que no que você é, ainda há esse lado, em tua vida, que certamente se manifesta tanto nas relações com os irmãos e as irmãs deste plano e também conosco, quer dizer que há uma espécie de... Sim, é como se você se rebaixasse ao submeter-se a uma autoridade ou ao olhar exterior. Portanto, há efetivamente, esse sonho te diz para ultrapassar essa noção de uma autoridade exterior. Que seja ao lado de um ser humano, o papa, o presidente ou não importa quem, um marido, uma mulher, você não tem de sofrer a influência nem de se submeter àquele que, neste plano, aparece como o mais elevado, uma vez que quanto mais você se eleva neste plano, no plano da vida social e também no nível espiritual, e vocês creem ser um mestre ou qualquer coisa ou alguém mais evoluído, é bem aí vocês estão necessariamente. Hoje eu falo, na época anterior às núpcias celestes, ali não tinha meio de fazer diferente, mas vocês sabem que a noção de mestria, hoje, não quer dizer nada. Nós passamos nossa vida a vos dizer que era necessário talvez dirigir as energias, a vibração, para construir alguma coisa, mas sempre vos disseram, mesmo nesta etapa pedagógica das núpcias celestes, o arcanjo Anael desde o início vos falou desse abandono à luz. Hoje ele está aparente. Aliás, no sonho, você está contente, isso te desperta, e finalmente você percebe que mesmo se você estava contente, você talvez não tinha de estar contente. Ou seja, o sonho te diz que quando se está submetido a alguma coisa, uma autoridade exterior ou interior, que não é vista enquanto eu mesmo no nível interior, há ainda em você de algum modo uma submissão, e na submissão de alguma coisa de exterior, mesmo se é útil, mesmo se é um modelo, em um dado momento é necessário matar o modelo para ser você mesma. Portanto, teu sonho significa simplesmente que há pequenos lados, ainda não esclarecidos que o sonho esclareceu, que você não tem de se submeter a quem quer que seja, a fim de encontrar definitivamente tua autonomia. E em um dado momento, é preciso compreender que não há entidades, não há seres de luz, não há Yaldabaoth que se mantenha diante da verdade. Isso concerne a um plano dado, e nós vos explicamos suficientemente por longo tempo, não para vos dar medo, mas para vos permitir compreender porque esta 3D dissociada não podia, mesmo contrariamente ao que eu pude dizer, mesmo ao que pôde dizer Ben-Sadel Nova em sua única e última profecia. Vocês não podem dizer, há efetivamente uma nova vida, uma nova terra, uma vez que tudo será regenerado, isso foi dito. Haverá novos céus e nova terra, mas a projeção catastrófica foi de crer que haveria uma solução de continuidade entre o que é vivido nesta terra e depois, porque isso é falso. Os marcadores não são mais os mesmos, vocês não reencontram absolutamente as mesmas formas de consciência nem as mesmas pessoas, se posso dizer, vocês veem, isso basta para criar uma distância. Na maioria dos ensinamentos presentes, e mais ainda nos passados, vocês colocam uma distância, a alma é satisfeita, mas vocês esquecem o espírito. Então esse sonho traduz isso. Lembrem-se, é a iluminação, nós vos dissemos, dos últimos comportamentos, dos últimos posicionamentos que não estão em acordo total com a luz e que simplesmente sinalizam, seja a submissão, e a submissão sempre está ligada ao medo, e recorre sempre a esse medo arquetípico. Eu não falo do medo de alguma coisa, mas mesmo o que vocês poderiam chamar o elemento medo. Ora, o que é que vocês constatam quando vocês são observadores, como foi descrito nos 2 testemunhos precedentes? É que não pode haver medo, de nada. Vocês não podem estar na alegria e no medo. Vocês não podem estar no amor e provar o medo, e a submissão é uma das máscaras do medo. Vocês o veem bem nos casais até mesmo porque é ali que isso se exprime.
No meio profissional é mais complexo, mas no meio familiar, que seja com os pais, os filhos, o marido, a mulher, é algo que tem a tendência a aparecer, eu diria muito frequentemente, mesmo se está mascarado e coberto. E aliás é o que se produz no momento atual, por toda parte onde vocês olham, nos grupos sociais, nas famílias, nas regiões, nos países. Então aqueles que têm medo de perder o controle, eles querem submeter os outros ainda mais, privando-os da liberdade sob o pretexto de segurança. Mas aquele que busca a segurança é o ego, jamais é a verdade. Então continuamos. Questão. É uma visão recente, à noite, os olhos fechados. Isso começa por um sonho. Estou em uma grande sala nua, de cor clara. Um homem está sentado em uma cadeira bem distante na sala. Ele é austero e autoritário, vestido de cinza. Tenho a impressão que ele tem um papel de poder na sociedade. Ele se dá conta da minha presença e vê que eu sei. Ele se levanta e se transforma no que pode ser um arconte de aproximadamente 3 metros de altura. É um arconte, sim. Questão. Ele avança para mim, irônico, tenho a impressão que ele me vampiriza. Seus olhos azul claro são como enormes vórtices, como para me hipnotizar. Eu sustento seu olhar e lhe digo por telepatia: você é uma parte de mim. Ele é muito potente e eu me sinto enfraquecer. Baixo um instante os olhos para meu peito para me recentrar, mas continuo a me sentir engolido ou possuído. O medo me toma. Ele me sussurra no ouvido direito: então você é uma parte de mim. Isso corta a visão. Eu desperto percebendo que eu não consegui ser todo amor diante desse ser. Você pode me esclarecer? Então a estratégia do medo, a estratégia do choque, é a maneira como se conduzem os arcontes e também seus cúmplices, os maus rapazes, os fantoches, visto que a melhor maneira de escravizar o outro é vampirizá-lo, é exprimir o medo, fazer o medo, porque quando vocês têm medo, aí não pode mais ter o amor, e o sonho apenas mostra isso. Mas você despertou, você sentiu que aí havia algum perigo, e basta despertar para escapar disso. Agora, o sonho não quer dizer que você está em contato com o arconte ou que. Isso simplesmente te diz que o arconte é uma parte de você, e vocês o sabem, uma vez que vocês têm as estruturas do confinamento em vosso corpo de carne e as quais a consciência ordinária é certamente extremamente reativa. Tudo que foi construído nesta terra, quer seja no período moderno, quer seja nos tempos ditos espirituais, tanto na Índia ou ainda no Egito, nos primeiros tempos, é sempre o mesmo princípio. Assim que a noção de medo está presente, de qualquer natureza que seja, é uma porta aberta para a ressonância arcôntica em vocês. E vocês veem o círculo vicioso. Mas vocês deixam o medo aparecer, porque o medo aparece por ele mesmo, vocês não vão buscá-lo, mas o arconte se alimenta, e mais vocês têm a impressão de que é preciso se desprender e lutar ao invés de sorrir, mas ele vos vampiriza. E a sociedade funciona assim. Mas não é novo, isso sempre foi assim, porque o corpo de carne faz parte da vida neste mundo, e neste mundo, a constituição que vocês têm é aquela dos mamíferos, nós todos temos essa constituição, e na constituição de um mamífero, vocês sabem que ou vocês são um ruminante, um herbívoro, ou vocês são um predador. Não há meia medida, bem. Portanto o predador, é claro ele age com medos, mas sempre há essa secreção de medo. E mais há essa secreção de medo, porque efetivamente isso corresponde às moléculas, aos hormônios, mas vocês alimentam o arconte, que está em vocês, e é por isso que eu vos disse durante anos: o medo ou o amor, não há alternativa. Se é um medo, é a pessoa e a parte arcôntica que está inscrita em vocês que se exprime, e quer esse medo seja irracional ou ligado a um marido ou à mulher, ou aos pais, ou aos filhos, ou a uma relação. Mas mesmo vosso sorrir, hoje, nas relações deste mundo, o simples sorrir, sem discursos, basta para fazer cessar o vampirismo. Não há necessidade de dizer ao outro:
você é um vampiro, você é um patife, você é um arconte, você é isso, você é aquilo, você está possuído, você está no mal. Não, vocês oferecem uma ressonância, é por isso que eu vos disse. É aquele quem diz, que é. Tudo que aparece na cena do teatro vos concerne, não há o outro. É por isso que o Cristo, ele dizia, se vos dão um tapa, ofereçam a outra face. Isso não quer dizer outra coisa além disso. Isso não quer dizer que vocês têm de se submeterem, isso quer dizer que vocês têm de ser, sem medo, não ultrapassando os medos, mas deixando, agora está ainda mais fácil, o amor emergir e o observador, que é a consequência direta. O observador ou espectador, o que quer que se desenrole na cena, mesmo se há emoções, sabe muito bem que ele não é o ator. Mas pelo contrário o ator, ele, não sabe que há um espectador, e quando ele viu o espectador, ou observador, é bem o ator pode desempenhar seu papel sem ser perturbado, se posso dizer, e o medo não tem mais razão de ser, é cinema. É por isso, que enquanto vocês não riem de vocês mesmos e deste mundo em uma grande explosão de riso cósmico, vocês ainda estão implicados de algum modo. Mas os testemunhos nos mostram, aqueles que nós tivemos para medir, que alguma coisa já está profundamente diferente hoje. Portanto, nesse truque aí, simplesmente te é mostrado o que acabei de dizer, bem. Mas lembrem-se, uma vez que é visto, quer seja em sonho ou no interior de vocês, quer seja com vossos olhos de carne nas relações, assim que é visto, isso não tem mais pegada. Hoje é instantâneo. Isso depende do que vocês alimentam. Se vocês alimentam a história, vocês não são mais observadores. Se vocês são observadores, a história se desenrola sozinha e facilmente, e o que foi visto pela inteligência da luz desaparece. Portanto, não serve para nada ter apreensões, visto que as apreensões vêm efetivamente da encarnação, das historias coletivas da humanidade, que se chamam os nascimentos, as mortes, as guerras, a escravidão, as predações, o dinheiro, a usura, o interesse, as organizações, as religiões. Vocês têm muitas religiões ou movimentos espirituais que não atuam no medo? Vocês o veem bem. Quanto aos governos, e outras coisas semelhantes, porque tudo está construído sobre o medo, portanto vocês têm seguros, em todos os níveis. Então continuamos. Questão. As estrelas encarnadas estarão nos círculos de fogo. Perfeitamente, e as estrelas não encarnadas também. Aliás, vocês terão algumas pequenas surpresas através de vossos conhecimentos, algumas em o hábito não faz o monge. Vocês compreenderão o que isso quer dizer naquele momento, porque isso foi escondido para muitas estrelas. Enfim, muitas, para aquelas que estão presentes na Terra com vocês. Então eu rio porque, é claro, nós sabemos que houve uma epidemia de Maria em um dado momento, vocês viram. Não as ouvimos mais, hein? Se vocês observam bem, elas desapareceram da cena. E sim, porque aí, elas foram para a confissão. Elas foram à confissão e depois, agora, é preciso que elas rezem, enfim elas creem que é preciso que elas rezem, não é grave. Mas em todo caso, vocês viram que todos esses personagens sem valor desapareceram de maneira global, então as verdadeiras, elas, não são muitas é claro, mas vocês as têm, vamos dizer, uma aqui deste lado do Atlântico e uma do outro lado do Atlântico, que agora sabe quem elas são. Mas ainda uma vez lembrem-se, as estrelas quando elas estão presentes, quando elas estavam presentes, não tinham necessidade de saber que elas eram estrelas, porque na época, para elas, isso não queria dizer nada, ver todo esse esquema. Era importante que elas estivessem plenamente presentes em seu jogo, e esse jogo era impulsionado pela luz e suas histórias vividas em meio a este mundo, é claro. Mas eu creio que as estrelas já vos explicaram isso, hein? Então continuamos se você quiser. Questão. Porque o número de dias após o apelo de Maria e a êxtase, até o planeta Grelha, é precisamente 132 dias.
Então isso, precisará perguntar a Maria, esse número é extremamente importante. Eu não me misturo na numerologia ou nos símbolos ligados aos números, mas se nós vos repetimos desde tantos anos, esse número de 132, é porque há uma razão de ser, hein? E além do mais, é o tempo necessário no aspecto puramente mecânico celeste. Qualquer que seja o dia da visibilidade de Nibiru, é necessário, qualquer que seja a data em que isso apareça, que haja esse intervalo de tempo para permitir, após a parada de rotação e a partida da Terra no outro sentido, para finalizar, da maneira mais perfeita possível, pelas influências planetárias. Mas eu vos lembro de que aí, isso não é astrologia, nem mesmo a astronomia, uma vez que todos os planetas deste sistema solar vivem a efusão de Nibiru. E então há, através de algumas partes do zodíaco, se vocês contam, não são todos os signos, mas os signos que serão concernidos mais aos planetas que aí estarão, não gerarão os influxos arcônticos ligados à astrologia, mas darão a viver os arquétipos. Júpiter, antes de tudo, na unidade, é a estrela que corresponde à alegria, vocês verem. Portanto, todas essas radiações, toda essa mecânica celeste, que estava falsificada pelo confinamento, na chegada de Nibiru, e em particular depois da volta por trás do Sol, permite liberar a influência arquetípica dos planetas, não para dar qualquer característica ou tipologia de vossa pessoa, mas para vivificar a verdade em vocês. Então é claro, vocês vão me rebater que é claro que se isso se produz agora, não é a mesma coisa do que há 6 meses, não são os mesmos aspectos planetários, mas não é grave. Eu não disse que isso deveria ser tal ou tal planeta, mas que alguns dos planetas, com o alinhamento do centro galáctico, com o alinhamento do Sol e de Nibiru em relação à Terra terão efeitos extremamente particulares sobre as consciências que ainda estarão em um corpo de carne, ao ar livre e não nos círculos de fogo, que verão os aspectos resolutivos do que há a liberar. Agora, vocês sempre podem encontrar as relações na numerologia, nos símbolos, é claro, e na Bíblia e no Antigo Testamento, vocês têm muitos. Nas profecias, sempre é falado de 3 anos e meio, dos 2 tempos, um tempo, a metade de um tempo. Então aí, os 132 dias, vocês podem se divertir em calcular o que é que isso dá em semanas e dias e encontrar. Mas os 132 dias, eu penso, foi uma linguagem codificada para alguns irmãos e irmãs, que foi um despertador, e em particular, eu diria, alguns seres que foram ativados apenas por esse número, essa vibração do número 132, aí está. Vocês têm os fantoches, eles se servem do 666. Cada um com seus brinquedos, Mas é importante para o que isso veicula no nível do inconsciente, e mesmo no nível da programação do sistema de controle do mental humano. Eu vos disse, a liberação da Terra, em 2011, a liberação do núcleo cristalino da Terra começou a colocar fim, com o nascimento da onda da vida, a maioria das linhas de predação inscritas entre os monumentos e também inscritas nos grupos humanos, as egrégoras, extremamente potentes. Porque observem, se por exemplo vocês olham para o lado dos santos ocidentais, eles viveram os estigmas, quer dizer os sinais que correspondem ao cristianismo e não ao hinduísmo, e vocês também tinham os mestres, na Índia, que não foram estigmatizados. Eles falavam de outra coisa, mas era a mesma vivência, simplesmente vocês estavam submissos às egrégoras nas quais vocês entravam. Religiosas, culturais, sociais, familiares. Ora, as egrégoras não têm mais nenhum poder sobre vocês, exceto aquelas que restam pelos hábitos, não é? É isso, os 132 dias. É através das palavras e da leitura, não para fazê-los interrogar sobre o sentido, mas para serem penetrados pelo arquétipo do 132. No 132, vocês têm 1, 2, 3, vocês têm a triunidade antes de qualquer coisa, a nova Eucaristia. E aí está o que eu posso dizer.
Há necessariamente outras explicações que vocês podem encontrar por vocês mesmos, não vou detalhar todas, isso me parece muito complicado. Então continuamos. Questão: qual é o significado da penetração do cubo metatrônico pela estrela Aer? O cubo é parte integrante do corpo de existência. O corpo de existência, vocês o sabem, é constituído de um conjunto de triângulos. Certamente há os circuitos entre os triângulos. Tudo isso é a estrutura do corpo de eternidade. O cubo é a representação de Metatron em 5D. Lembrem-se do primeiro impulso metatrônico, há numerosos anos, no nível de Kirist para aqueles que tiveram o gosto. Lá era o arquétipo metatrônico, era a luz pura. Aí, é realmente a presença de Metatron que está em vocês, é claro, como todos os outros arcanjos, mas sobretudo isso assinala que vocês estão plenamente dentro, no fim da ilusão total. E mais vocês sentem isso, porque vocês sabem que Metatron já está posicionado desde muitos anos, não é, no nível dos círculos de fogo restantes, quer dizer os 6 dos 7 que os Nephilim construíram, os gigantes. E Metatron, uma vez que as núpcias celestes se realizaram, uma vez que o núcleo cristalino da Terra, no final de 2011, enviou os primeiros impulsos, Metatron estava presente desde muitos anos ao redor do Sol, como nós. E além disso, mesmo vossas imagens científicas que observam isso vos mostram esse cubo. O cubo é a 5D, quer dizer que vocês estão, como nós vos explicamos e como vocês o testemunham, vocês já estão plenamente na 5D, simplesmente a 3D ainda não desapareceu, está prestes a fazê-lo, e o fato de que o cubo metatrônico agora seja instalado, o fato de que a Lemniscata Sagrada seja ativada, e o fato de que a alegria tome todo o espaço, e o fato de que o observador esteja cada vez mais presente em cada um de vocês, assinalam de maneira indubitável que vocês vivem o tempo do fim físico desta dimensão, inteiramente e concretamente. Então eu vos disse que é neste momento, não pode haver atraso, se posso dizer, mas vocês sabem que com o jogo de xadrez, aqueles que acreditam jogar, ainda que eles tenham perdido, eles sempre tentam encontrar coisas para continuar a jogar. Mas vocês veem bem que não é possível, vocês veem bem o que se passa na Terra e em vocês. Então, é claro, visto que vocês estão instalados na alegria recentemente, vocês não se importam que isso termine porque vocês estão tão alegres, mas perguntem aos vossos irmãos e irmãs que foram liberados anteriormente, quer dizer pela onda da vida, por exemplo em 2012, ou pelo canal Mariano mais recentemente. Eles começam a talvez estar um pouco cansados de estar na alegria e não estar definitivamente nessa eternidade. Contudo, eles não estão na espera, eles não estão na dúvida, nem na negação, mas é verdade que para vos aclimatar a isso, quer dizer, a um observador, a alegria, no momento, é novo, isso vos agrada, mas se isso durasse anos, vocês iam fazer a revolução para matar todo mundo. Isso não iria bem, E então eu quero dizer que no momento, para muitos entre vocês que vivenciaram a liberação pela onda da vida, é mágico uma vez que é novo, mas eu vos garanto que se isso durasse mais, vamos dizer mais de 2, 3 anos ainda, vocês estariam todos em uma ilha deserta e em êxtase, porque é preferível estar em êxtase do que encarar a pessoa, mesmo se vocês não são mais a pessoa, porque esse jogo aí, ele não pode durar eternamente. Perguntem àqueles que vivenciaram a liberação realmente e concretamente, mesmo se eles estão sempre alegres, se por momentos eles não se colocam a questão de que estaria bem quando isso terminasse. Vocês sabem, há os jogos, mesmo quando vocês são pequenos e jogam, mesmo os jogos mais apaixonantes, em um dado momento vocês têm vontade de parar porque isso vos cansa, qualquer que seja o jogo, qualquer que seja o prazer efêmero ou mesmo essa eternidade que é uma alegria. Em um dado momento, mesmo se é perfeitamente vivido, isso pode tornar-se, não pesado, mas pode acarretar uma necessidade de liberdade imediata e total, mesmo em relação à forma.
Mas tranquilizem-se, quaisquer que sejam as situações que os maus rapazes ainda possam esgueirar, eles perderam toda a possibilidade de duração em sua ação, qualquer que ela seja, e aliás vocês o verem. Então vocês entraram no tempo da liberação, como nós vos dissemos, vocês entraram no tempo da ascensão, como Maria vos disse, na data precisa do início de março. A gestação passou bem, o parto está prestes a ser desencadeado, não falta mais do que a liberação, e essa liberação, ela está situada neste momento mesmo. Mas quando eu digo neste momento, é cada dia um pouco mais neste momento, até que Maria vos chame e até que vocês vejam o sinal celeste. Então eu sei pertinentemente que vocês estão, em alguns locais da Terra, cada vez mais suscetíveis de tomar fotos. As verdadeiras fotos, não são mais imagens fantasma, sobretudo quando vocês veem aparecer, ao lado do Sol, vários corpos planetários, porque aí vocês não podem se enganar, não é um efeito fantasma ou um efeito da lente, é a verdade. E vocês sabem bem que não está visível por toda parte nem de maneira permanente, o que é diferente. E aí, o que vos esconde? Eu vos disse que Nibiru terminou sua volta ao redor do Sol, portanto passando diante do Sol em relação a vocês, ele vai tornar-se visível, mas não basta que ele passe diante do Sol e que seja iluminado pelo Sol, também é necessário que os últimos restos da camada mais próxima, que vocês nomeiam ionosfera, que vocês nomeiam corpo causal, esteja suficientemente permeável a fim de ver o que não vos era visível e que no entanto está efetivamente presente em vossos céus. Está presente, mas invisível, vocês observam os efeitos disso em vocês, no sistema solar. A visibilidade, não é mesmo mais, eu diria, um problema de velocidade de Nibiru, uma vez que a volta foi concluída, isso depende simplesmente da interação direta de Nibiru, porque ele torna-se direto e vocês o veem além do cinturão de fogo do Pacífico através de todos os vulcões. Eu bem disse que todos os vulcões da Terra despertam, sem nenhuma exceção, em todos os níveis, mesmo os vulcões adormecidos que começam a ter o que vocês chamam tremores, quer dizer os pequenos terremotos cada vez mais importantes, mesmo se eles ainda não estão em erupção. Portanto aí, isso assinala a influência de Nibiru. Aliás, eu creio que os dragões vos disseram que tinham acabado de ajustar a Terra. Eles terminaram de ajustar a regulagem dos fluxos dos vulcões, como os arturianos, e agora nós estamos como vocês. Como nós vos dissemos, nós assistimos diretamente, posso dizer, à dissolução das últimas franjas. Não é porque eles vaporizam o céu que isso vai impedi-los de ver, é simplesmente o que se passa na ionosfera que é bombardeada sem parar. Aliás, vocês sentem bem que assim que há um evento solar, sobretudo os buracos solares, e quando o vento solar chega sobre a Terra, vocês sentem bem o que se passa. E a cada vez é um golpe de tiro, a cada vez isso vai impactar o núcleo terrestre, a cada vez vocês vão ter os sons que retornam, as trombetas da Terra, um pouco, em diferentes locais da Terra, mas ainda não de maneira permanente. Isso não quer dizer que Nibiru ainda tem distância a percorrer, acabou, é simplesmente a radiância de Hercóbulos e do centro galáctico, porque ele se encontra apenas neste período. Eu vos lembro que logo vocês entram em qual signo zodiacal, vocês o sabem, o Sagitário, ora vocês têm nosso venerável Oriones, nas profecias que ele fez quando era Miguel de Nostradamus, ele falou de uma coisa extremamente precisa que também foi dada pelos profetas do Antigo Testamento, se minhas lembranças estão boas, é Jó e Enoque, e também Davi eu creio, mas em resumo vocês têm vários profetas que falaram, e Oriones escreveu nessa época com todas as letras. A flecha do Sagitário enviada desde Órion, retransmitida pelo centro galáctico, que é o impulso de Betelgeuse, morada dos gigantes, que eles tinham programado antes de deixar a Terra a fim de que a luz se estabelecesse de maneira massiva ali onde Metatron estará, quer dizer os círculos de fogo. Então, eu vos lembro, porque há entre vocês aqueles que vão escutar essa noção de círculos de fogo sem nada conhecer do histórico. Não serve para nada saber onde eles estão.
Eu sei que alguns entre vocês vão ali porque eles sabem onde é. Vocês sabem que há dois na Europa, em particular, e vocês têm a possibilidade de ir ali, mas eu sempre vos disse que isso não servia para nada, isso não vos protegerá. Pelo contrário, vocês podem ir ali para se beneficiarem da energia metatrônica, mas eu vos lembro que vocês têm a mesma qualidade vibratória com os elfos, por exemplo, na orla dos vilarejos, é a mesma coisa. Mas esses locais são predispostos porque eles conduziram, através das formas esculpidas dos Nepilim, os hexágonos arranjados em círculo sobre 3 alinhamentos, e permitiram, quando da primeira efusão do Espírito Santo, que era extremamente tênue no ano de 1984, que foi necessário que ela fosse acumulada, ainda que alguns seres a perceberam e a vivenciaram naquele momento, nos locais precisos que deviam conduzir a luz até o núcleo cristalino da Terra. A junção da luz em sua tripla composição, no nível dos círculos de fogo e no nível do indivíduo, realizou-se de maneira concomitante por toda parte nos círculos de fogo e sobre a Terra em 15 de agosto de 2009. Eram as chaves metatrônicas Odier e Israel, vejam, portanto tudo que vocês vivenciaram, mesmo para aqueles que seguem tudo que nós demos desde muito tempo, vocês percebem que mesmo o que eu pude dizer antes das núpcias celestes realiza-se agora. Então o ser humano está tão ansioso que quando eu expliquei isso antes das núpcias celestes para grupos restritos, e mesmo anteriormente aos canais modernos, se posso dizer, o ser humano apreendeu-se disso e disse agora, mas jamais eu disse que era agora. Aliás, eu vos disse, antes do fim do ano de 2012, eu vos disse, para aqueles que tomaram empréstimos, que pensavam não ter de pagar os impostos, que eles arriscavam ter surpresas cômicas. É claro que nós teríamos gostado que isso se passasse na boa data, que aliás não é 2012, que devia ser sincrônica, se posso dizer, com a liberação do núcleo cristalino da Terra, quer dizer na última data que Ramatã deu de 7 anos, que era o 28 de outubro de 2011. E vocês veem, vocês contem quantos anos se escoaram desde essa data, isso faz 6 anos. Não é por acaso, mesmo se efetivamente a trama temporal poderia vos fazer acreditar, e nos fazer acreditar, que isso seria tão simples assim, mas nós começamos a ter as pequenas dúvidas naquele momento. Vejam, eu vos repito a história, mas como é passado isso não vos afeta mais. No momento em que eles quiseram vacinar a humanidade contra uma certa doença, e nós fomos obrigados a compreender porque, após a efusão metatrônica de 15 de agosto de 2009, ali não havia o tanto de irmãos e irmãs a reunir-se ao Sol no corpo de eternidade para poder trazê-lo sobre a Terra. E quando nós vimos isso, nós soubemos naquele momento que não podíamos ter suficientemente corpos de existência constituídos na Terra e que Nibiru não tinha feito o que era necessário. Portanto, a partir dali nós nos ajustamos, e pudemos, finalmente, vocês veem, é uma imensa graça, visto que isso permitiu viver a doçura que os testemunhos exprimem, e isso é importante. Então é por isso que eu vos digo, e que eu não quero mais vos falar de datas, eu vos falo das datas do passado, disso eu posso falar, elas passaram, mas nós todos vos dizemos que não serve para nada buscar uma data. Pode-se apenas vos dizer é neste momento mesmo, mas este momento mesmo não é a mesma coisa que o momento que nós esperamos no mês de agosto de 2009, vocês veem. E por que eu disse isso, é o que é a questão. Qual é o significado da penetração do cubo metatrônico pela estrela Er? Eu disse, é o fim. E o cubo é parte integrante do corpo de existência. Não, ele se desdobra no corpo de eternidade e em um certo número de triângulos que são vivificados. O cubo metatrônico vem estabilizar a Merkaba interdimensional que já estava ativa, e sobretudo faz passar a totalidade da consciência em função do que nós explicamos, uns e outros, durante esses encontros. Então eu vos convido a mergulhar nos encontros que vocês vão ter porque tudo está aí, todo o processo final vos é revelado.
E efetivamente eu creio que também vos foram reveladas mais informações sobre a própria êxtase. Vejam, eu não vejo o que mais vos dar como informações, nem uns nem os outros, porque nós apenas podemos estar com vocês com prazer, e agora tudo se desenrola sozinho. Portanto, pode-se apenas acompanhar o que se desenrola, dar-vos um esclarecimento que vai assim mesmo alimentar um pouco vosso mental, mas que sobretudo vai ser uma espécie de cutucada para aqueles que não vivem nada, porque esses também, agora, veem o observador. Então tudo isso é muito importante, e quando eu vos disse que em definitivo tudo procede da luz, é a estrita verdade. Vocês sabem que mesmo se há Miguel e os arturianos lá em cima que ainda fazem os truques, mas bem, são seus jogos, é necessário deixar as crianças brincarem, não é? O que eu quero dizer com isso, é que tudo se desenrola agora, absolutamente tudo, a máquina está lançada. Então é claro, poderia ter-se a impressão de que ela vai frear, mas eu já vos disse no mês de setembro, creio, que isso não parará mais e vocês o constatam. O trem está lançado. E mesmo a visibilidade de Nibiru, que certamente está longe de ser constante por toda parte ao mesmo tempo, traduz efetivamente o que, se vocês o veem, antes eu dizia são imagens fantasma, ou anomalias ópticas, ou as pessoas que enganam, hoje eu vos digo, é a verdade. E é isso que muitos dos irmãos veem, e depois vocês ainda têm Miguel, vocês veem bem, se vocês olham as atualidades do céu, vocês veem bem que o número de meteoritos, de bólidos com cores incríveis, são cada vez mais frequentes por toda parte sobre a Terra. Tudo isso rasga literalmente. Vocês sabem, Miguel vos disse, ele semeou as terras, os mares e tudo, mas ele continua sua lavoura do céu a fim de que a penetração da luz, do centro galáctico, da tripla radiação de Nibiru, penetre com mais facilidade. Então é claro, há consequências no nível da Terra confinada. A Terra está liberada, mas o núcleo cristalino da Terra, vocês sabem que na Terra de 5D, seu núcleo e seu manto, eles são em quê? Em silício. Como vocês querem que na Terra onde há outras coisas além do silício, o silício recubra a Terra? É necessário que o silício saia dos vulcões muito simplesmente, isso se produz. Quer dizer que vocês podem imaginar a translação da Terra de 3D para 5D, aqui, que passa lá, mas não é isso absolutamente. É aqui que cresce, é claro, uma vez que a circunferência da Terra não será mais a mesma, e a estrutura do manto não será mais a mesma. Será apenas de silício, areia, como vocês têm em Marte, uma vez que a verdadeira vida, para aqueles que ficarão depositários da experiência de vida em 5D da Terra, será intraterrestre, é claro. Aliás, há entre vocês, nós sempre dissemos, aqueles que estarão em intraterra. Lembrem-se, quando eu digo vocês estão em intraterra, vocês não estão limitados à intraterra, é vossa forma que está adaptada, no corpo de existência, ao ambiente da nova terra, mas vocês podem ter todas as formas. E além disso, muitos entre vocês virão, após a conclusão da ascensão da Terra, para ver, por curiosidade e por interesse da consciência, muito simplesmente, o que se desenrola neste lugar. Não vamos fazer memorial, é claro, como seria de esperar, não vamos celebrar alguma coisa que não tinha razão de existir, e de ser celebrado, não é, mas mesmo assim isso vos permitirá provar, não uma nostalgia, mas ver concretamente o que se tornou esta terra magnífica. Vamos, já respondi as duas questões eu creio. Questão. Anael me falou de patologia concernente exclusivamente à minha constituição de eternidade aplicada neste mundo. Eu nada compreendi. Eu escutei, mas eu não compreendi nada do que isso quer dizer. Como é que poderia ter uma patologia no corpo de eternidade? Em sua relação a este mundo. De acordo, continue. Está um pouco mal exprimido, mas ok, compreendi. Questão. Você pode me esclarecer? Ela nada compreendeu. Repito a questão. Sim, é melhor então, porque se ela não compreendeu ela mesma. Questão.
Anael me falou de patologia concernente exclusivamente à minha constituição de eternidade aplicada neste mundo. Eu não compreendo o que isso quer dizer. Pode estar ligado, então, às únicas patologias que eu vejo da eternidade, que podem se traduzir nesse corpo, são, é claro, certas linhagens. Nós vos explicamos. Se vocês têm uma linhagem reptiliana, quer vocês a queiram ou não, vossa pessoa é predadora, mesmo se vocês vivem as vibrações. Quer vocês queiram ou não, é assim, aí vocês não podem nada. Agora isso muda, uma vez que vocês também estão posicionados no observador, mas antes não era possível remediar isso. Eu expliquei muito longamente. É a única patologia que eu vejo. Porque o resto são as características, vamos dizer, de alma, mas não são patologias. A única patologia, no nível da eternidade, é a anomalia primária, e tudo. O resto está perfeito. Então é somente a influência dessa ressonância de origem ou de linhagem reptiliana, ou predadora, visto que não há apenas os répteis. Neste mundo há apenas os répteis, mas vocês têm também os insetos, vocês têm, na Terra, como chamamos isso? Os louva-a-Deus, vocês sabem. É a mesma coisa, simplesmente o que aí não são mais os dracos, são os louva-a-Deus, quer dizer que a polaridade feminina está na frente. E há os mundos confinados para aqueles que estavam aliados aos dracos na época. Mas a parte isso eu não vejo. A única patologia é aquela. E, de maneira frequentemente inconsciente, a necessidade de controlar, de dominar, de dar seu ponto de vista sobre tudo, de ser incapaz de se calar, mesmo vivendo as vibrações. Porque há uma necessidade inconsciente, nesses irmãos e nessas irmãs com essa origem ou essa linhagem reptiliana, de controlar. Aliás, vocês os verem. Eles são muito atentos ao olhar do outro porque eles são incapazes, no momento, de serem inteiramente autônomos e portanto de viverem a liberação total. Agora é diferente porque o observador está aí, e neles também, isso relaxa. Eles começam a rir deles mesmos, a rir de sua predação e de seu comportamento, mesmo para com os seres que eles amam. Em todo caso eu espero que eles riam, deles mesmos. Portanto eu não posso dizer nada mais porque está colocada de maneira particular. A patologia da eternidade, eu não conheço além disso, ou então ela exprime as noções de resistência que eram responsáveis pelas fraturas, pelos problemas no nível dos ossos, no nível das portas e no nível da cabeça. Mas a parte isso eu não vejo, mas é uma patologia da eternidade, Então não vamos mais longe. Questão de um irmão. Em 12 de novembro, eu me deitei perto das 22 horas e adormeci sem perder a consciência. Eu me encontrei em um espaço sem fim, de um belo azul cinza leitoso, vazio de todo pensamento. Quando me dei conta, eu tinha passado do estado de vigília ao estado de sono sem perder a consciência. Meu coração batia em tal ritmo e com tal força que eu acreditava que ele sairia do meu peito. Todo o resto do meu corpo tinha um mesmo ritmo. Eu despertei em sobressalto às 22 horas e 30 minutos. Então, isso também é a consciência que passa no corpo de eternidade. Foi explicado, durante esses encontros, que vocês tinham a possibilidade de perceber um outro corpo que é o vosso corpo de eternidade, que junta-se ao vosso corpo físico no momento, qualquer que seja a vossa dimensão original em vosso mundo de origem, quer dizer que está completamente sobreposto ao corpo físico, de acordo? A consciência também pode perceber esse corpo, mas a consciência ordinária, visto o que esse irmão disse. Eu passei do estado de vigília ao estado de sono sem perder a consciência ordinária. Então que o sono é a perda da consciência ordinária, e em contrapartida o que ele diz é completamente verdadeiro. E aí, nesse momento, vossa consciência ordinária vê a consciência de eternidade, através dessa cor, e nesse momento é claro, o que é visto impacta-se e isso dá as vibrações incríveis. Aliás, é por isso que a aproximação da luz necessita, em todos os mundos, um processo de aproximação progressiva.
Eu vos lembro que a luz que vocês vivem hoje, se vocês tivessem de vivê-la antes das núpcias celestes, a mesma intensidade, simplesmente vocês não existiriam mais. Vosso corpo não teria mesmo o tempo de queimar, ele explodiria. Ora, hoje vocês a encaixam aparentemente sem muitos problemas. Vocês estão, como a rã, aclimatados à vossa própria eternidade, cada vez mais, mesmo aqueles que não vivem nada. É por isso que mesmo aqueles que não vivenciaram nada até o presente começam a se descobrir em meio ao observador. Vocês veem as coisas, nós sempre vos dissemos, mas elas tornam-se terrivelmente simples. Mais há a luz, mais é inteligente e mais é simples, e mais é automático. É exatamente isso que se desenrola. Tudo que eu tinha explicado no nível dos aspectos físicos, os ventos, os vulcões, a velocidade dos ventos, as chuvas, a seca, a perturbação climática, os sismos, tudo que se desenrola agora, e também no nível da sociedade, era perfeitamente previsível. Simplesmente nós não sabíamos em qual momento preciso isso ia se produzir, e nós não sabíamos se isso ia se desenrolar de maneira sucessiva e cronológica, mas por outro lado nós sabíamos que quanto mais o tempo se escoasse para vocês, mais isso se tornaria conjunto, produzindo-se no mesmo espaço de tempo. É exatamente o que está em vias de se passar. Então esse irmão encontrou sua eternidade em meio à consciência ordinária. É o que nós vos dizemos. Antes, nós sempre falávamos de duas consciências, com uma separação muito nítida entre as duas, cuja interface eram as vibrações. O corpo de eternidade estando aí, as vibrações, é claro, estão sempre aí, mas é vossa consciência que se desloca agora, e a ordinária que ainda está presente, a consciência efêmera, quando ela vê essa eternidade, isso vibra. O coração, efetivamente, acelera, uma vez que tudo se coloca em marcha, a coroa radiante do coração, o coração ascensional, o fogo ígneo colocam-se em movimento ao mesmo tempo que a lemniscata sagrada, e é claro, em certos casos, a violência da intensidade da luz que foi vivida, aí, provoca reações físicas, mas é normal. Da mesma maneira que as resistências inconscientes provocaram, para alguns entre vocês, problemas ósseos, seja de entorse, seja de fratura, seja de imobilização por uma razão ou por outra, já que vocês não sabiam ficar tranquilos em vossa cabeça, e também vocês não sabiam colocar fim a todas essas historias que saíam. Portanto, foi preciso que a luz vos colocasse em repouso para trabalhar tranquilamente. Vocês veem os resultados agora. Aliás, eu creio que foi dito que agora vocês têm cada vez menos razões para ter esses ataques contra as quais eu me coloquei em guarda. Então continuamos. Tradução do francês. Lígia Borges. Mensagem de 15 de novembro de 2017. Origem francesa, recebida do site Les Transformations.